pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Criativo Design. Lilt Christian falando aqui. No último vídeo desta série aqui, a gente começou a série com a temática de animais, aqui marcando a volta do Criativo Design. Eu te mostrei como criar esse convite aqui para chá de bebê. Pode ser também um convite para aniversário de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, enfim. É só você mudar o texto e você consegue adaptar esse projeto para qualquer tipo de evento dentro dessa temática. Mas eu esqueci de mostrar no final do vídeo algumas dicas sobre impressão, o que é muito importante, já que o nosso objetivo aqui é sempre criar projetos que a gente possa reproduzir em casa ou que a gente possa imprimir na impressora doméstica que a gente tem aqui em casa, beleza? O que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui, então, antes de a gente partir para a criação das demais peças, eu vou trazer mais peças desse mesmo tema, à medida que a gente vai explorando também outros temas aqui no canal. Já já a gente retoma com os vídeos com mais frequência. Eu estou me mudando de cidade, então eu estou meio que mudando, organizando as coisas. Não dá para gravar muito vídeo agora, mas assim que eu mudar a gente vai ter vídeo aqui todo dia. Se der tudo certo, a gente vai trazer vídeo todo dia falando de vários temas. Já estou gostando das sugestões que o pessoal está dando nos comentários. Continue sugerindo o que você gostaria de ver aqui no Criativo Design. Gostaria de ver algum material específico, algum convite, alguma embalagem? Quer ver eu fazendo algum projeto que você viu e achou legal na internet? Comenta aqui embaixo. Coloca um link de referência que com certeza eu vou trazer aqui para o Criativo Design. Então o que a gente fez no projeto, né, na criação desse convite aqui, foi configurar o CorelDRAW. Logo que a gente criou o documento, eu recomendo que você assista esse vídeo. Vou deixar o link aqui no card no cantinho e na descrição do vídeo. Inclusive você pode baixar o material também. A gente configurou o projeto para ele ter um tamanho A6, que seria 1/4 de página A4. Geralmente, quando você compra uma impressora doméstica, uma HP, uma Epson, sei lá qual é o modelo da sua impressora, é óbvio que a maioria delas, impressoras domésticas, geralmente imprimem no tamanho A4. Então, quando a gente vai desenvolver qualquer tipo de projeto para imprimir em casa, a gente precisa prever a impressão na impressora que a gente tem disponível. Não adianta eu criar um projeto que vai me dar trabalho depois para imprimir, vou ter que refilar, vou ter que fazer um malabarismo para tentar encaixar na página. E é justamente isso que eu vou te ensinar a fazer agora, utilizando o próprio projeto que a gente criou no vídeo passado, ok? Eu vou te ensinar como você pode, primeiro, identificar a margem de impressão da sua impressora, identificar até onde a sua impressora consegue imprimir, até mesmo porque, a menos que a sua impressora tenha aquela tecnologia de impressão sem borda, que convenhamos não é lá uma solução muito bonita, ela acaba deixando a qualidade das bordas mais ruinzinha, mas enfim, para a maioria das pessoas que não tem essa função, e para você também que quer explorar a sua impressora de outras maneiras, tá imprimindo aí dentro dos limites do papel, eu vou te ensinar como você pode identificar a área útil de impressão, ou a mancha de impressão, ou a área total que a sua máquina consegue imprimir, beleza? E assim a gente vai conseguir, primeiro, identificar a área de impressão, segundo, configurar identificar o tamanho máximo que o nosso projeto precisa ter, e assim a gente vai conseguir desenvolver o projeto já no tamanho certinho para a gente imprimir o nosso documento, beleza? Você pode notar aqui que o meu projeto ele tem um tamanho 148 por 105, então é 14,8 centímetros, aqui está em milímetros, tá? Mas se mudar aqui para centímetros dá na mesma, deixa eu mudar aqui, centímetros. Então 14,8 por 10,5 são só unidades de medida diferentes, eu prefiro trabalhar em milímetros porque eu gosto de digitar mais números, ok? Então, se eu tentar imprimir isso aqui na minha impressora, eu vou dar um Ctrl P aqui para abrir a janela de impressão do CorelDRAW. A minha impressora é uma Epson L355, é uma impressora muito boa, que é uma impressora de tanque, que já vem de fábrica com tanque, é o modelo da Epson que tem tanque, então não é adaptação, é um modelo muito legal, muito econômico. Eu recomendo que você procure saber mais sobre os modelos L da Epson, que são muito legais se você quer imprimir grandes quantidades e pagar pouquíssimo, porque você compra quase 1 litro de tinta pelo mesmo preço daqueles cartuchinhos pequenos de impressoras convencionais, beleza? Clicando aqui em visualização de impressão, lembrando que eu estou utilizando o CorelDRAW X7, eu vou utilizar aqui essa segunda ferramenta que se chama layout de imposição. Essa ferramenta serve para eu distribuir os meus projetos, o documento que eu criei, em uma página impressa. Lembrando, como eu configurei no CorelDRAW o tamanho do meu projeto para o tamanho A6, né, que é 1/4 de página, ele já vai me dar o tamanho exato aqui. E aqui eu tenho a página da minha impressora. E você já nota que ele está mostrando aqui qual que é a área de impressão, né? Olha, essa margem aqui pontilhada indica o limite máximo até onde a minha impressora consegue imprimir. Daqui para cá ela já não consegue imprimir mais nada, ok? Então eu, teoricamente, precisaria utilizar essa área que está dentro da área pontilhada. Utilizando o layout de imposição, eu vou distribuir esse documento clicando aqui nesses controles. Olha, eu vou colocar 2 na horizontal
e 2 na vertical. A gente já nota que o meu documento não cabe dentro da área de impressão da minha página, ou seja, eu já fiz o meu convite do tamanho errado, digamos assim, eu já fiz ele maior do que a minha impressora é capaz de imprimir. Embora, é claro, se a gente fizer no tamanho que a gente fez o projeto, você pode enviar isso para uma gráfica que eles vão conseguir imprimir, porque o papel gráfico não é o mesmo, tá? Eles utilizam formatos diferentes, inclusive o formato é um pouquinho maior, é 22×32, formato 9 e assim por diante. Mas para imprimir em casa não serve, tá grande demais. Olha só, eu vou clicar aqui de novo na primeira ferramenta. E tá, beleza, dá para imprimir, tá aparecendo aqui o projeto, tá inteiro, tá bonitão, mas você observa que, olha só, aqui no meio onde eu passaria um estilete, por exemplo, para cortar com uma régua de metal, aqui o rabinho do meu gato está um pouquinho mais distante da área de corte. Desse lado aqui não, ele já está bem pertinho. Então eu já consigo identificar alguns problemas que vão gerar problemas na hora de eu cortar o meu material em casa, ok? Geralmente, quando você imprime esse tipo de material em casa, ou você vai cortar com um estilete, né? Você pega lá uma régua de metal grossa para evitar se machucar, coloca em cima de uma folha de vidro e aí você passa o estilete para cortar e você só dá um cortezinho bem suave, você consegue separar o convite, fica perfeito. E se a gente quiser, claro, otimizar aí o nosso projeto para caber na nossa página, é o que eu vou te ensinar agora como é que você pode fazer isso, tá bom? Então, antes de você criar o projeto, antes mesmo de você começar a desenvolver o trabalho que eu mostrei no vídeo anterior, a gente vai criar um novo documento no CorelDRAW, utilizando as configurações CMYK padrão do aplicativo e o papel A4, que é o tamanho que a nossa impressora consegue imprimir. Depois de configurar, você vai clicar no OK e pronto, você vai ter um documento em branco. O que você precisa fazer aqui é só desenhar um retângulo aqui na sua página, só para você ter qualquer coisa no seu documento, para que seja possível abrir a janela de impressão, tá? Se não tiver nada no seu projeto, você não consegue abrir a janela de impressão. Pressione o Ctrl P para você abrir a janela de impressão, e se você tiver mais de uma impressora instalada no seu computador, ou se a sua impressora ou se por padrão a sua impressora não está selecionada na janela de impressão, você vai clicar aqui nessa caixinha e vai selecionar a sua impressora. Você vai escolher exatamente a impressora que vai ser usada para imprimir o seu projeto. Depois de escolher a sua impressora, se você quiser fazer logo as configurações de qualidade e tudo mais, mas não é preciso, que a gente vai identificar que é só o tamanho da área útil de impressão, escolher o nome da impressora, clica no aplicar e depois cancela. Você apenas aplicou a impressora que vai ser utilizada para imprimir esse documento. Teoricamente, a gente só está setando a impressora para identificar a área de impressão. Pode apagar o retângulo. Em seguida, você vai clicar aqui no menu Exibir e aqui em Página você vai marcar, olha só, área imprimível. Clicando nessa opção, o que o CorelDRAW vai mostrar para você? Exatamente a mancha de impressão da sua impressora. Ou seja, isso que você está vendo aqui marcado e pontilhado é exatamente o limite máximo que a sua impressora consegue imprimir. A partir desse ponto, ou seja, esse espaço aqui, deixa eu ver qual é o tamanho dele, esse espaço aqui de 3,05 milímetros é espaço inútil. A impressora não consegue imprimir até essa ponta, porque é justamente a área que ela usa para deslocar o papel no carrinho e tudo mais. Então isso aqui é o que a gente chama, em termos gráficos, seria a área de pinça, né? Uma área que não é imprimível, e a área imprimível é essa área pontilhada, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Se a gente tem a área total da nossa página imprimível, a gente já consegue decidir o melhor tamanho para o nosso projeto. E como é que eu faço isso? Bom, eu já imaginei aqui que eu quero 4 convites em uma página A4. Beleza, eu já sei disso, você sabe disso. O que você vai fazer? Você ativa aqui a ferramenta papel gráfico, ela está aqui no grupo de ferramentas polígono, você clica e segura, e ativa aqui a ferramenta papel gráfico. Essa ferramenta serve basicamente para desenhar tabelas com objetos vetoriais, e aí aqui em cima você vai fazer essa configuração. Duas colunas, ou seja, eu quero 2 convites um do lado do outro e também 2 convites embaixo do outro. 2 por 2, 2 vezes 2 dá 4. Então são exatamente os 4 convites que a gente vai colocar nessa página. A partir daí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no cantinho exatamente onde a minha linha de área imprimível está demarcando ali, clicar e arrastar para desenhar uma grade 2 por 2 dentro do meu documento. Dessa maneira, eu tenho exatamente dentro da minha área imprimível ajustada os 4 convites, ou seja, 4 retângulos que vão revelar assim o tamanho ideal para o nosso convite. O que você vai fazer agora? Pega a ferramenta seleção e aí esse objeto que você desenhou, ele vem agrupado, tá? O que você vai fazer é pressionar o Ctrl U para desagrupá-los. Aí você tira a seleção e aí você pode apagar os demais objetos, porque a gente só vai precisar de um, ok? Então esse retângulo aqui
configura exatamente um tamanho de 1/4 da nossa área imprimível. Já não é mais 1/4 da página A4, mas sim 1/4 de uma área imprimível dentro da página A4, o máximo que a nossa impressora consegue imprimir. E aí o que a gente vai fazer? Lembrando sempre, tá? Um detalhe que é muito importante eu mencionar aqui, eu não sei qual é a sua familiaridade com produção gráfica, mas eu recomendo que você acompanhe os vídeos do Clube do Design, tá? O link do Clube do Design sempre fica aqui na descrição do vídeo, mas é youtube.com/Clube do Design. Lá eu dou sempre muitas dicas sobre produção gráfica, eu vou trazer dicas sobre produção gráfica aqui também, mas nesse momento ainda não tem, vou trazer posteriormente, em breve, espero. Mas a gente está fazendo esse material aqui para imprimir em casa, tá? E se a gente vai imprimir em casa, muito provavelmente você vai cortar com tesoura, cortar com estilete. Eu recomendo que você corte com estilete, ou com uma refiladora, ou com uma guilhotina de mão, enfim. É claro que para fazer esse tipo de projeto para casa, a gente precisa ter uns cuidados diferentes se a gente for fazer isso para uma gráfica. Por exemplo, aqui eu não estou considerando que você vai usar sangria. Porque a sangria é uma área extra do plano de fundo. Eu vou deixar um texto aqui embaixo linkado para você dar uma lida. O que é sangria? É uma área extra do plano de fundo que a gente deixa para que, quando for fazer o acabamento de corte na gráfica, não acabe ficando bordas brancas no nosso material. Mas como o nosso objetivo aqui é fazer o projeto para imprimir em casa, pelo menos por enquanto, a gente não vai utilizar desse espaço útil que a gente identificou uma área extra para sangria. Mas se a gente precisasse, a gente tem que ter em mente que esse aqui é o tamanho total de um convite, incluindo a sua sangria. Mas para não complicar muito, vamos simplificar. Isso aqui, por enquanto, é tudo que a gente precisa saber, porque o nosso convite vai ser rodado em casa, vai ser cortado com estilete, então ainda não precisa de sangria, beleza? Bom, então eu identifiquei aqui que o meu convite, ele precisa ter, no máximo, 101,953, tá? Dá 10,1 ou 10,2, quase 10,2 centímetros por 14,5, né? Ou 145 milímetros. Tem aqui uma rebarbinha, mas vamos desconsiderar. O que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o nosso trabalho é desmarcar aqui essa correntinha e pegar esse tamanho que a gente tem e arredondar ele. Mas sempre arredondar para baixo, porque a gente não pode aumentar o retângulo, porque a nossa área de impressão é limitada, tá bom? Então não dá para aumentar. A gente vai arredondar ele para baixo. Então o que a gente faz? A gente pode usar aqui 101 por 145. Vamos arredondar mais? Vamos colocar aqui 10 por 145, tá? Na verdade vai ficar 100 por 145, ok? Eu tirei 1 milímetro ali de cima. Então, para arredondar esse projeto, olha só, ele estava assim, deixa eu cancelar aqui, tá? Estava 101 por 145,45. Aqui, ao invés de 101, eu vou colocar só 100. E aqui, ao invés de 145,45, eu vou eliminar esse restante e dar um Enter. Pronto. Ficou ligeiramente menor, besteirinha, quase não vai fazer diferença, mas a gente tem um tamanho redondinho, que fica mais fácil, inclusive se a gente precisar fazer algum cálculo para tamanho de envelope, tamanho de qualquer outra coisa, a gente já tem uma medida mais precisa. Então, com isso, a gente consegue identificar, olha, o meu projeto não pode ser maior do que 100 por 145 se eu quiser colocar 4 em uma página. Dessa maneira, então, a gente pode configurar o nosso projeto para ter exatamente esse tamanho. Como é que a gente vai fazer isso? Agora é que vem o desafio. A gente já desenvolveu o nosso projeto utilizando o tamanho 148 por 105, pelo menos 5 centímetros maior na largura ou na altura do que a gente precisa, né? Aqui lembrando que ele está em pé, mas se a gente virar ele aqui, cadê? Aqui, ó, posso virar aquele 90 graus, a gente vai ter a medida exatamente igual, beleza? Mas olha só, eu tenho aqui então 148 por 105, eu preciso mudar isso aqui para 145 por 100. O que a gente vai fazer aqui é muito simples, tá? Eu vou clicar aqui, olha, em exibir e aqui em página. Ele já está mostrando para mim aqui a borda da página, beleza? Tá ótimo, é isso que eu preciso. O que eu vou fazer é diminuir essa minha página exatamente para o tamanho que eu quero, 145 por 100. Então, mantenho aqui, eu tiro a seleção da minha arte, tá? Clico aqui fora para mudar o tamanho da página. Então, aqui 148, eu vou para 145. E aqui, ao invés de 105, eu vou para 100 e aperto Enter. É óbvio que a minha página ficou ligeiramente menor. Eu não consigo ver porque o meu projeto está
na frente. Deixa eu arrastar ele aqui para o lado só para você ver, olha só. Minha página lá atrás, vou dar um Ctrl Z aqui. O que a gente vai fazer? Lilt, eu não consigo enxergar a minha página, o que eu faço? Calma, vamos adicionar uma linha guia que vai facilitar a nossa vida para a gente deslocar ou redimensionar o nosso projeto, beleza? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua arte, eu vou selecionar ela toda e vou afastar o zoom aqui e vou colocar minha arte aqui do lado de fora. Deixa ela aqui fora por enquanto, não vai mexer nela agora. A gente vai apenas arrastar algumas linhas guias para as margens da nossa página. Embora dê para configurar isso automaticamente no CorelDRAW, ele dá alguns bugs, às vezes ele não exibe essa margem. Então a gente vai deixar aqui o nosso projeto. Olha só, a gente vai ter exatamente a margem da nossa página. Lembrando que agora a nossa página tem exatamente o tamanho que eu preciso para colocar 4 em uma página. Em seguida eu vou selecionar aqui o meu projeto de novo e eu vou agrupar ele no Ctrl G para garantir que os objetos vão se mover juntos. Depois é só pressionar o P no seu teclado para que esse objeto seja posicionado dentro da sua área de página. Pressione o F4 para ver de perto e olha só, o resultado é exatamente esse aqui. A gente consegue identificar o que está de rebarba, o que está ultrapassando os limites da nossa página. Como é que a gente vai redimensionar isso? Seleciona o seu projeto que já está agrupado e aí segurando o Shift, você vai clicar aqui no cantinho e diminuir até as laterais, segurando o Shift, claro, né? Diminuir até o seu mouse tocar aqui a interseção da linha guia. Como eu estou segurando o Shift, ele vai diminuir por igual nos dois lados. Solta o clique, depois solta o Shift. Dessa maneira, a gente igualou aqui a lateral esquerda e direita ao tamanho do nosso documento. A gente pode desagrupar agora pressionando o Ctrl U, a gente vai desagrupar então os elementos da nossa arte, vou clicar aqui fora para retirar a seleção. Aqui eu tenho uma situação que é um pouquinho diferente. Do lado direito, eu posso simplesmente diminuir segurando o Shift e arrastando aqui para baixo, tá? Seguro o Shift e clico e arrasto para baixo. Por que eu posso simplesmente diminuir esse retângulo azul? Porque ele é só isso, ele é só um retângulo azul, ele não tem fundo, não tem objetos dentro dele que vão distorcer, então eu posso só diminuir ele sem problema nenhum. Não tem nada junto com ele, se eu arrastar ele aqui para o lado, olha só, você vai ver que ele vem sozinho. Mas nesse caso aqui, eu tenho uma situação diferente. Eu tenho um fundo ondulado que está dentro do retângulo, que é um Power Clip que a gente criou no vídeo passado, tá bom? Eu só segurei o Ctrl e cliquei dentro dele para editar. Segurando o Ctrl e clicando fora, a gente sai da edição. Então, se eu diminuir aqui a altura, eu vou acabar espremendo esse padrão. Eu não quero fazer isso. Eu quero diminuir o meu objeto mantendo o meu padrão intacto, mantendo ele original ali com aquela mesma proporção. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui a ferramenta Forma, que é essa ferramenta aqui do lado. Você observa que quando você ativa a ferramenta Forma, você consegue arredondar os cantos do objeto, mas não é isso que a gente quer. Só dei um Ctrl Z. Então, para converter esse retângulo aqui, que é uma forma pré-definida e, portanto, ela vai arredondar os cantos, em um objeto que eu possa editar os nós individualmente, você vai pressionar o Ctrl Q. O Ctrl Q é o mesmo que vir aqui em organizar e selecionar a opção converter em curva. Ele vai converter esse objeto retangular padrão em um objeto composto por segmentos de curva. O que a gente vai fazer agora é selecionar esses dois nós aqui da parte de cima, clicando e arrastando. E aí o que você vai fazer? Eu vou dar até um zoom aqui para facilitar. Você clica sobre esse nó e arrasta para baixo. Como os dois nós estão selecionados, os dois vão descer. Você faz a mesma coisa aqui embaixo, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, seleciono os dois de baixo, e eu dou um zoom, prontinho, e arrasto esse aqui para a minha linha guia. E é isso, pressiono F4 e olha só o resultado. O meu projeto, então, está prontinho para que eu possa imprimir ele na minha página. E o que você vai fazer agora? Vai dar um Ctrl P, selecionar a sua impressora, que já é essa que está aqui, e eu vou clicar aqui em visualização de impressão. Vamos ver o resultado agora? Utilizando aqui a segunda ferramenta, layout de imposição, eu vou colocar duas colunas e duas linhas. Olha só o resultado. O meu convite cabe certinho, né? Até com um pouquinho de folga, porque a gente diminuiu, arredondou um pouquinho a altura, né? Cabe certinho dentro da área imprimível da minha impressora. E se eu clicar aqui, olha só, eu consigo enxergar exatamente toda a área dos meus convites sem nenhum recorte, sem nenhum problema. Eu posso imprimir, então, esse projeto tranquilamente e fazer um recorte com estilete. Se você quiser, você pode adicionar, utilizando esse controle aqui, as marcas de corte. Mas como o nosso documento cabe quase que completamente dentro da área de impressão, eu acho que elas não vão aparecer. Elas não vão aparecer aqui, então eu vou deixar sem, ok? Naturalmente, eu consigo enxergar aqui onde é que eu preciso cortar, então dá para colocar régua aqui, dá para colocar régua aqui sem problema nenhum. A gente não vai trabalhar com marcas de corte agora. Então é isso. Depois então de configurar o nosso convite, você vai conseguir imprimir ele tranquilamente
Se você utilizasse Sangria, é claro que você ia ter que diminuir ainda mais a área útil do convite, deixando espaço para Sangria, e aí você poderia utilizar a ferramenta layout de imposição e adicionar espaço entre esses cartões, clicando aqui dentro deles e aumentando aqui o espaço, por exemplo, para 3 milímetros. A mesma coisa aqui, clica e aumenta o espaço para 3 milímetros, aperta o Enter. Olha só, assim você adiciona espaço entre os seus convites, tá bom? Mas no nosso caso ainda a gente vai ver isso em outros vídeos. Eu vou zerar aqui de novo. Zerar. E pronto, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado das dicas. Essas dicas que eu te dei aqui servem para você ajustar o seu convite para qualquer área de impressão, de qualquer impressora que você esteja utilizando, se o seu objetivo for imprimir em casa e utilizar um papel A4. Podem acontecer algumas particularidades quando você estiver justamente exibindo aqui a sua área de impressão. Algumas impressoras, principalmente impressoras HP, elas exibem uma margem de impressão maior na parte de baixo. Isso é característico da impressora, porque a tecnologia das cabeças de impressão é diferente, então infelizmente você perde mais papel e consequentemente perde mais área útil nos convites impressos em uma impressora HP ou impressoras que têm uma cabeça de impressão móvel. Como no caso das impressoras Epson, a cabeça de impressão é fixa, então aí elas conseguem aproveitar mais a área útil da página. É claro que tem impressoras HP que também não tem esse recurso, que tem impressoras Epson e HP que imprimem até a borda do papel, mas isso fica para outro vídeo. Por enquanto é isso que eu queria te mostrar, beleza? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho aí se você não faz parte do Creativo Design, e não esquece de comentar aqui embaixo com as suas dúvidas e também com as suas dicas para os próximos projetos aqui do Creativo Design. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!